A mentira faz isso com o nosso coração. De tanto você mentir, você não consegue mais distinguir a verdade da realidade. E você não consegue mais conseguir perceber quando isso está afetando o outro. Porque o que importa mesmo é você. Então eu quero fazer com que você entenda um pouco sobre a mentira. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós mentimos. Sim ou não? Todos nós mentimos, né? E mentimos mais do que admitimos. E esse é o título da mensagem de hoje. Eu confesso, eu minto mais do que eu gostaria de admitir. Se você sair com essa realidade na sua cabeça no final da mensagem, eu vou ficar já bem feliz, bem contente. Então, uma pesquisa da Universidade de Massachusetts disse que, em média, as pessoas mentem uma vez a cada 10 minutos de uma conversa. Isso significa que você conta 180 mentiras por dia. 180 mentiras por dia. É mais ou menos o que a gente ouve e é mais ou menos o que a gente conta. 180 mentiras. Você acha que isso é plausível? Em média. Não? Você acha que é mais? Você acha que é menos? Poucas pessoas que fazem isso? Impossível? Impossível. Impossível. Fala, a Rayane queria falar alguma coisa? A Cida falou que é impossível esse número. É impossível também? Quando está fazendo uma venda, justificando por que você não entregou. Tipo, você trouxe aquilo que eu te pedi? Ao invés de você falar, não lembro, esqueci de você. Opa, já estou providenciando. Você promete uma coisa para alguém, mas para não ficar mal com essa pessoa te pergunta, tipo, você está no dia do cão, a pessoa te pergunta, tá tudo bem? Maravilha! Ó, o dia está perfeito. Você percebe? Então vamos aprofundar para a gente poder entender e ter sensibilidade. Olha só. A cultura da mentira e da manipulação. Nós estamos envolvidos nessa cultura, porque na nossa sociedade é comum relativizar a verdade. A gente tem fake news, que é esse novo conceito de mentira, não é mentira, é só uma fake news. Fake news. A gente tem promessas vazias. A gente precisa sair, vamos marcar. Não, nós vamos marcar. Nós vamos marcar. Não, nós vamos marcar. Você precisa ir lá em casa. Não, vamos marcar para você ir lá em casa. Vamos marcar. Está até hoje para marcar para ir lá em casa. Está até hoje. Continua achando impossível, Sidoca? Você está dizendo que a geração dela é diferente da nossa geração. Tá, mas a gente não está fazendo uma mensagem de acordo com a geração, de acordo com o seu dia de hoje. Né? Então, palavras distorcidas para manipular. Sou conhecimento avançado em técnicas computacionais para a produção de texto. O que é isso? Curso de datilografia para bater em Word. Currículo é onde o pessoal mais mente. Conhecimento avançado em ambiente web. Sabe mexer em TikTok e Instagram. Percebe? Então a gente tem palavras distorcidas para manipular a verdade. Publicidades. As publicidades fazem muito isso. Política. Política está lotado dessas, né? Redes sociais, narrativas. O que é uma narrativa? É uma versão do fato. Não.
Não é que eu não fui viajar, é que, na verdade, eu tive uma contingência. Essa contingência me abriu oportunidade para outras oportunidades, para outras tarefas. Então, eu fui executar outras tarefas ao invés de viajar. Estava duro e sem dinheiro. Não tinha para onde ir, por isso que eu não fui viajar. Mas não, a gente cria uma narrativa, uma história, para manipular a verdade. Porque a gente não quer ficar mal com as pessoas. Jesus nos chama a uma integridade. Porque é natural que com o tempo nós nos tornamos menos culpados ao mentir. É natural, a gente se torna menos culpado. No começo é até mais... Quando uma pessoa tem um caso fora do casamento, a primeira vez é assustador. Mas ela vai normalizando aquilo, vai tornando comum aquilo, chega um ponto que o coração dela se torna insensível para a mágoa que está fazendo com o outro. Por isso tem pessoas que conseguem, depois de 15 anos, a esposa descobre que ele tem 2 famílias e outra família tem 2 filhos, que tem uma vida lá. Porque a mentira te torna insensível. Você vai normalizando e vai acostumando com essa realidade. E aí, nós nos anestesiamos, nós nos tornamos menos culpados por mentir, e a mentira se torna um negócio mais aceitável. Que se não for pela mentira, como é que eu vou trabalhar? Se não for pela mentira, como é que eu vou sobreviver no meu negócio? Se não for pela mentira, como é que eu vou fazer? Neste mundo de hoje, se eu não mentir, eu estou fora do mercado. A gente arruma e normaliza situações para poder usar a mentira. Vou usar um filtrinho, né? O que incentiva a mentira nas nossas vidas? O que incentiva a mentira? 4 narrativas básicas incentivam a mentira na nossa vida. Primeira desculpa, que está lá dentro do nosso coração quando a gente mente. Não quero ferir os sentimentos de ninguém. Amor, tô bonita? Se você for sábio, você vai falar que sim, todas as vezes. Mas é mentira? Não. Não é mentira. Nesse caso, não é mentira. E eu vou te explicar por quê. Não é mentira. A mulher está grávida, igual uma bola de boliche, redonda. Fiquei bem com essa roupa, tá ridícula. Você é louco se você falar que está feio. Você vai falar, tá linda, amor. Ela experimentou 4 roupas, nada deu certo, ela vem para você, tá bom assim? Você vai falar que sim. É mentira? Não. Não é. Não é. Eu vou te explicar por que não é mentira. Às vezes nós não sabemos o que é mentira, o que é uma mentira, e por isso nós temos dificuldade de lidar com ela. Quando eu deixo de falar uma verdade, quando eu deixo de conversar com alguém, quando eu deixo de falar alguma coisa nesse sentido para alguém, é medo de ferir os sentimentos de alguém. Isso fomenta a mentira. Uma outra coisa que fomenta a mentira é aquele ditadinho, foi só uma mentirinha branca. Uma mentirinha branca. Não fez mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Outra coisa que fomenta a mentira é, se eu falar a verdade, meu irmão, vou ter problema. E aí a gente mente. Criança é muito assim. Tem um videozinho de 2 crianças, muito legal, que a mãe está filmando, a criança fez uma zona na casa. Quem foi que fez? Aí a filha, são um casal, né? A filhinha está chorando, foi ele. Quem foi que fez? O menininho falando, não fui eu. E não foi o menino, foi ela. Ela falou, não, eu estou perguntando porque eu vou dar um presente para quem fez. Aí ela, para de chorar, fui eu. Nós mentimos porque não queremos nos dar mal. Então isso fomenta a nossa mentira. E outra coisa é uma verdade que a gente tem, que os fins justificam os meios. Então se eu mentir para causar alguma coisa boa, não tem problema. Não é bem assim. A base de toda desculpa e toda mentira é utilitarista. Você sempre vai ponderar se vale a pena mentir ou não. Se você for levar vantagem nisso, você vai mentir. Quais são os 2 principais motivos que nos levam a mentir? Então, as narrativas dentro de nós que nos fomentam a mentira são aquelas 4. Os 2 motivos que nos levam a mentir são o medo das consequências de dizer a verdade e o desejo de obter vantagem pessoal ao mentir. Consequências,
levar vantagem e medo. No fundo, toda mentira tende a nos favorecer ou nos proteger. Mas por que mentir é algo tão condenável? Por que mentir é algo tão importante para Jesus dedicar um pouco de tempo para abordar esse assunto e achar que é importante na sua vida? No maior discurso que Jesus já fez, o Sermão da Montanha, ele gasta um tempo só para tratar sobre a mentira. Por que para ele é tão importante? Sabe por quê? Porque sem a verdade, ou seja, com a mentira, não há justiça no mundo. Sem a verdade, não há justiça no mundo. Por exemplo, você já ouviu falar de um crime chamado perjúrio? Que é mentir em juízo. Quando você é chamado a testemunhar, você não pode mentir. Você não pode mentir. Se você mentir, é um crime muito grave. Quem vê esses seriados de advogado americano, eles batem muito nisso, que às vezes a pena pelo perjúrio é maior do que o crime que ele cometeu. Então você não pode mentir, porque se você mentir, não tem como fazer justiça. Então precisa ter um ambiente em que você não cometa, não fale mentira. Por isso que criaram o crime de perjúrio. A mentira, ela fomenta a injustiça no mundo. Existia um grupo de cristãos tão desolado com o poder da mentira e da barganha, que o comércio era feito da seguinte maneira: você tinha lá a sua barraquinha e era feito na barganha. Mateus, está vendendo esse tênis aí? Eu te dou tanto. Não, esse tanto eu não quero. Não. Quanto custa? Ah, eu quero X. Não, vamos fazer por tanto. E aí ficava nessa negociação. Se o Mateus viesse com a minha cara, ele fosse com a minha cara, ele fazia um preço X. Mas se a Regiane fosse lá comprar o tênis do Mateus, ele ia ponderar os prós e os contras, e ele poderia fazer. Não, a Regiane é complicado, né? A sogra. Então, não, para a sogra vou ter que fazer metade do preço, né? Mas para mim, se ele não foi com a minha cara ou não foi com a cara do Júnior, ele faz o dobro do preço. E estava tudo certo. Esse grupo de cristãos, chamado Quakers, eles criaram um negócio que você usa até hoje. Sabe o que é? Etiqueta de preço. A etiqueta de preço foi inventada por um grupo de protestantes chamado Quakers, que eles abominavam a barganha e a mentira. Então, independente de quem chegasse na loja, o preço estava lá. O preço é aquele. É o preço justo. Porque com o preço justo há justiça. Independente de quem entrasse, o preço é aquele. Eu não vou cobrar mais porque você entrou, parou de BMW aqui na frente, ou se você parou de Fusquinha. Não interessa. O preço é esse. É isso que você levar o ensinamento de Jesus a ferro e fogo, as últimas consequências, te leva a você criar soluções para que a sociedade melhore. E eles criaram a etiqueta de preço. Então vamos definir mentira. O que é a mentira? A mentira é uma declaração falsa de maneira consciente, com o intuito de enganar ou obter vantagem, sem justificativa moral, baseada no amor e na preservação da vida. Vamos separar isso em duas partes. A mentira é uma declaração falsa de maneira consciente. Beleza? Só uma declaração falsa não se configura mentira. Por quê? Senão, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, seria mentira. Porque aquilo existe? Não. Qualquer filme de fantasia, qualquer filme de ficção científica seria uma mentira. Aquilo não necessariamente existe, mas não é uma mentira. Por quê? Porque ela é uma declaração falsa, consciente, mas não tem o intuito de enganar ou levar vantagem sobre as pessoas. Então, o filme não tem intuito de enganar ou levar vantagem, ela tem intuito de vender entretenimento. Então, literatura de fantasia ou filme não é mentira. Tudo bem? Então, quando você fala para sua esposa que ela está bonita, mesmo ela estando redonda, você não está querendo levar vantagem. Você não está, de maneira consciente, tentando enganar a pessoa. Você está sendo educado, miserável. Seja educado. Agora, por que a outra parte da declaração da mentira é importante? Porque sem justificativa moral no amor ou na preservação da vida. Sem justificativa na preservação, sem justificativa moral baseada no amor. Paulo fala que nós temos que falar a verdade em amor. Então, se não for em amor, cala a boca, não fala. Omite.
não vai ser mentira. Porque o amor está te norteando. A verdade tem que ser em amor. Não adianta você falar a verdade fora do amor. Certo? E a preservação da vida. Existem duas ocasiões bíblicas em que Deus abençoou mentirosos. Duas ocasiões bíblicas em que Deus abençoou pessoas que mentiram. Fale mais. Não. Quem mentiu foi Abraão. Isso. Mas ele não. No caso dele, não cai. Por quê? Porque, de fato, ela era prima dele também. Então ele fala, ela é minha prima. E deixa o cara levar a esposa dele. Mas ela era também esposa. Então ele falou uma parte da verdade. Então estava certo. Só que isso teve consequência, porque o filho dele fez a mesma coisa. Mas não é esse ponto. E tem a ver com o personagem que você citou sem querer. José do Egito? Ah. Sim. Eles mentiram. Não, mas Deus não abençoou o ato deles. Deus abençoou a vida de José lá no Egito. Amém. Então eu vou te... É disso que ela está falando. Só que ela era prima, ela era parente e era esposa. Primeiro episódio. As parteiras do Egito. Houve um decreto do Egito em que ia matar todos os bebês meninos que nascessem. As parteiras mentiram e disseram que quando elas chegaram lá, os meninos já tinham nascido. Elas não tinham visto. Essas parteiras eram parteiras porque elas eram estéreis. E Deus, por causa disso, Deus as abençoou com a maternidade. Segundo, Raabe, no cerco de Jericó, quando o espia está ali preso na cidade, ele entra na casa dela, ela esconde os espiões do povo de Deus, e diz que eles não estavam ali, mente, e desce eles pela janela. Essa mulher entra na genealogia de Jesus. Esther, tá, ela não mentiu. Ela não mentiu, Por que esses dois episódios, Deus abençoa essas duas pessoas? Nesse episódio que eu falei. Exatamente. Preservação da vida. Por isso que é baseada no amor ou na preservação da vida. Só tem um momento em que a sua mentira ela pode ser aceita por Deus. Quando a sua mentira vai salvar a vida de alguém. Na sua vida pode isso não ser verdade, mas nos países fechados para o evangelho, aonde tem que perguntar se tem algum cristão naquela casa, e a pessoa fala, não tem cristão aqui nessa casa. Para proteger, para que os irmãos não morram. Preservação da vida. Então a mentira, essa é a definição completa da mentira, ok? Nós vamos trabalhar com isso. O que passar disso, então você tem que entender o que é mentira. Beleza? Todo mundo na mesma linha? Então, mentira é isso, uma declaração falsa, feita de maneira consciente, com o intuito de enganar ou obter vantagem, em que o amor ou a preservação da vida não são levados em conta. Tudo bem? Beleza. Qual é o grande problema da mentira? Mateus capítulo 5, 33 a 35 fala o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebrem seus juramentos, cumpram os juramentos que fizerem ao Senhor. Por isso que eu falei da quaresma. Não quebrem seu juramento. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus não está proibindo a gente de jurar. Não está proibindo a gente de fazer juramentos. Tem aqui Romanos capítulo 1, versículo 9, você vê Paulo fazendo um juramento, evocando Deus para confirmar sua palavra. Mas o que ele está falando é que juramentos para manipular os outros, isso ele está condenando.
Ele está condenando como usamos palavras para manipular as pessoas. Na época de Jesus, os fariseus, que controlavam as regras religiosas, eles determinaram o seguinte: existem uns juramentos que você pode fazer, outros que você não pode. Tipo, jure. Você pode jurar pelo templo, mas não pode jurar pelo ouro do templo. Você pode jurar por isso, mas não pode jurar por aquilo. No Evangelho tem cheio de momentos assim, em que os fariseus fazem isso. E Jesus está condenando, porque eles criaram um sistema de mentira disfarçada de religiosidade. Você pode isso, mas não pode aquilo. Pode jurar por isso que é menor, mas não pode jurar por aquilo que é maior. Eles arvoraram-se dizendo o que podia e o que não podia. E Jesus fala assim, ó, não jura por nada, acaba com esse negócio. Para com esse negócio de tentar puxar outras pessoas ou outras circunstâncias para darem pesos para as suas palavras. A sua palavra tem que ter o peso da sua integridade. Você não precisa chamar os outros para apoiarem a sua palavra. E muitos de nós, nossas conversas, a gente usa isso. A gente usa essa questão de chamar outras pessoas para o meio da palavra. O que ele está falando é que a mentira é como uma bola de neve. Quanto mais ela rola, mais cresce, maior ela fica, ela vai crescendo. Então, nós temos a mania de justificar pequenas mentiras. Ah, foi só uma desculpa, eu não queria magoar. Não foi bem uma mentira, eu só omiti detalhes. Nós lidamos com essas coisas, mas Jesus nos chama para algo muito maior. Porque a mentira pode estar trucidando o seu coração, ela pode estar cauterizando o teu coração, ela pode estar afastando você da sensibilidade com os seus irmãos e com Deus. Pode. Pode, porque ele não está falando sobre a palavra do juramento, mas a questão que ele está falando é por que você precisa jurar por Deus? Por que você precisa chamar alguém para apoiar a sua palavra? Para dar peso à sua palavra. É isso que ele está criticando. Olha só o que diz. A mentira nos aprisiona. Eu vou entrar nesse detalhe mais à frente. Mateus 5, 36 e 37 vai dizer: nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto o fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso é do maligno. Qualquer coisa além disso não é legal. E é isso que ele está falando. Jesus ensina que a mentira cria um círculo vicioso de escravidão. Porque precisamos contar sempre uma outra. Sempre uma outra. Nós mentimos para nos proteger, mas acabamos nos aprisionando nas próprias histórias que nós criamos. E aí fica difícil sustentar. Como é que você vai sustentar tudo isso? A cultura da mentira destrói relacionamentos e quebra a confiança. Como é que você vai confiar de novo numa pessoa que mentiu para você durante tempos e tempos? Como é que fica? Você não se sente arrasado quando você construiu sua vida baseada numa verdade e depois você descobre que aquela verdade era só para você? Que outra pessoa não respeitava aquela verdade? Esse tipo de circunstância, de situação, a verdade, ela se escorre, então você não confia mais. Esse é só um exemplo corriqueiro, um exemplo bobo, para você perceber que existem certos combinados e que você percebe que o outro não cumpre certos combinados, seu mundo cai, porque você está pautado em confiança. O seu casamento, o seu relacionamento, as suas amizades são formados em laços invisíveis de verdade. Simples assim. Quando o outro desculpa esse contrato social, você fala, caramba, seu mundo desaba. Por isso que Jesus está abordando a mentira como algo, não perverta a realidade, não perverta a verdade. E em outro momento, no livro de João, ele fala que quem é o pai da mentira? O diabo é o pai, é o inventor da mentira. Então, quando nós nos assemelhamos e usamos a mentira como subterfúgio, nós estamos nos assemelhando às artimanhas do diabo. E os filhos de Jesus vivem na luz e na verdade. É para isso que nós somos chamados. A integridade deve ser o estilo de vida, não algo condicionado por juramentos. Eu sou íntegro, então quando eu falar para você, a garrafa não é bebida na boca, ela não é, você pode ir lá em casa que você vai confiar, porque é a nossa palavra.
Você vai tomar. Por exemplo, você vai numa farmácia de manipulação comprar um remédio. Você sai de lá e faz o teste para saber se é exatamente o remédio que você queria comprar? Não, você precisa confiar de que aquele indivíduo lá dentro manipulou os medicamentos, os pozinhos, da medida adequada para que você possa consumir. Porque se você perder a confiança nas relações sociais e a mentira imperar, você não consegue nem no supermercado. Quem te garante que a lata de leite em pó que tem lá dentro é realmente somente leite em pó? O escândalo do leite, quando colocaram ureia e colocaram ácido não sei das quantas, dentro do leite e vendiam. O escândalo do pão, quando eles davam um banho de álcool no pão e depois embalavam para evitar que ele mofasse, e vendia o pão, e você comia pão e fazia o teste do bafômetro, dava no bafômetro. Você é enganado, percebe? Você fica sem chão. A verdade é fundamental para as nossas relações. Você não quer falar, fala, não quero falar. Mas não diga, está tudo bem, ou não foi nada, ou não machucou, ou não doeu. Porque quando você usa a mentira para não ficar mal com as pessoas, igual eu usei com a moça que entrou aqui, a mentira se torna o meu salvador. Ela me deixa bem com as pessoas, mas me deixa mal com Deus. E na maioria das vezes eu escolho no trabalho, eu escolho no casamento, ficar bem com a pessoa e mal com Deus. Quando na verdade eu deveria escolher ficar bem com Deus. E mesmo que eu fique mal com a pessoa, mas a integridade está sendo preservada. Porque Jesus falou, vocês temem o homem que pode matar o corpo e te jogar no cemitério. Vocês deviam temer a Deus que pode pegar a sua alma e lançar no inferno. Nós trocamos os valores. Então nós começamos a temer as pessoas, temer ficar mal com as pessoas, com o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, e usamos a mentira como escapatória, como salvadora nossa, quando na verdade o nosso Salvador chama-se Jesus Cristo. A integridade deve ser um estilo de vida e não condicionada por juramentos. A verdade não deve depender de fórmulas religiosas, mas da honestidade do seu coração. No reino de Deus não há espaço para manipulação da verdade. Se uma comunidade não consegue se estabelecer pela verdade, não há comunidade. E é respeitada o seu direito de privacidade, mas não precisa mentir. Não precisa parecer uma pessoa que você não é. Não precisa mostrar o que você não é. Não use os artifícios do maligno para lidar no reino da luz. Não vai dar certo. Você imagina alguém que precisa lembrar de todas as mentiras que contou para poder fazer e manter todo mundo? Não dá, gente. Uma hora a máscara cai. Uma hora a casa cai. E eu pergunto, aonde a mentira tem aprisionado você? Aonde a mentira tem aprisionado você? Em que aspecto da sua vida a mentira está fazendo mais sentido do que falar a verdade? É isso que Jesus quer provocar em você nessa manhã. Você já perdeu oportunidades ou relacionamentos por falta de verdade? Pensa nisso. E qual é o benefício da verdade? Vamos caminhar para o fim. Qual é o benefício da verdade? A verdade nos liberta. João 8, 31, 32 vai dizer, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Discípulos, seguidores, imitadores. Cristãos, mini-cristos, ok? A palavra cristão significa mini-cristos, ou seja, imitadores. Cristão significa mini-cristos, imitadores de Jesus. Discípulo é aquele que aprende com o outro. Então, como discípulo de Jesus, nós estamos aprendendo com ele a ser como ele é. Então, o que Jesus está dizendo? Se vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E aí, permanecendo fiéis aos meus ensinamentos, sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e ela os libertará. Então, percebe o processo? Eu permaneço obedecendo aos ensinamentos de Jesus.
me tornando como Ele. Automaticamente isso me faz ser discípulo de Jesus. E à medida em que eu vou crescendo nesse conhecimento, eu conheço a verdade. E essa verdade me liberta. A verdade me liberta. Porque o mundo ensina que a verdade pode ser relativa, mas Jesus afirma que a única verdade que liberta é Ele mesmo. No cristianismo, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é alguém com um modo de vida. Então, qualquer modo de vida que não se assemelha a ele é uma mentira. A verdade é o estilo de vida dele. E ele veio para nos libertar. Nós não precisamos mais nos esconder sobre o que pensam ou deixam de pensar de nós, porque é Ele, é Jesus que é o centro e a razão da nossa vida. É por causa do sacrifício dele, pelo que ele fez, que eu posso viver livre do que as pessoas pensam, livre. Se eu falar que eu não tenho dinheiro para sair hoje, eu não vou me endividar só porque a igreja quer sair e eu não tenho grana, eu não vou sair porque eu não tenho. E está tudo bem. Agora, o problema é quando eu começo a me endividar, eu vou com a galera, por que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tenho, mas todo mundo está saindo, eu não estou. É o meu momento, eu não estou, eu não posso, eu não vou. Se alguém quiser pagar para mim, aleluia, glória a Deus. Mas se não quiserem, eu vou para minha casa, vou comer a marmitex, vou comer o que eu vou comer, está tudo certo. Mas viver uma vida de falsidade, viver uma vida que eu não tenho, está errado. Ficar olhando para os bem-sucedidos da comunidade e falar, eu quero ser assim, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, isso não é saudável. Cada um está numa jornada, cada um está numa corrida, você tem que percorrer a sua e não a dos outros. Então você vai viver uma vida de mentira. A mentira nasce do medo, medo da rejeição, medo do julgamento, das consequências, medo. Um dos focos é o medo, eu tenho medo do que vão pensar de mim, mas quando confiamos em Deus, não precisamos mais nos esconder, nós não precisamos mais ter medo, não somos mais escravos do medo. Falar a verdade não é apenas um mandamento moral, falar a verdade é um reflexo de um coração transformado pelo Evangelho. Quanto mais perto de Jesus eu caminho, mais necessidade e vontade de falar a verdade eu tenho, e se torna mais natural lidar com a verdade. E aqui dentro é mais fácil, mas quando você vai lá para fora, quando você vai lidar no seu trabalho, na sua profissão, a sua desculpa não pode ser, no meu trabalho não dá. A sua desculpa não pode ser, no meu trabalho eu não consigo. Porque se é Jesus no seu lugar, ele trocava de emprego. Se você não consegue viver a fé, viver como Jesus vivia no seu trabalho, talvez você esteja no trabalho errado. E aí você tem que tomar uma escolha radical. Você imagina Jesus tendo que trabalhar num ambiente em que ele necessariamente precisa mentir, trapacear, para levar vantagem, e ele de boa lá? Você consegue conceber? Eu não consigo. Eu não consigo conceber. Então a gente tem que começar a pensar nesse tipo de circunstância. Imagina um pássaro preso numa gaiola com a porta aberta, mas sem coragem para voar. É assim que nós somos quando preferimos a mentira à liberdade da verdade. Presos, ali dentro, gaiola aberta. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo, isso me ajuda na área da mentira. E quem vai mergulhar esse ensinamento no mais profundo da sua vida é você e o Espírito Santo. O quanto você quiser viver profundamente isso é com você e com o Espírito Santo, mais ninguém. Qual é a solução para isso? A solução disso é o Evangelho. O Evangelho nos transforma. Jesus é a verdade que nos transforma. Presta atenção. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o diagnóstico de Jesus para o coração humano? O coração humano busca manipular a verdade o tempo todo. Desde o Éden. Desde a primeira mentira. Desde lá, o coração do homem tenta manipular a verdade e se esconder de Deus. Vamos ser honestos. Todos nós já distorcemos a verdade para benefício próprio, sim ou não? Todos nós. Todos nós já fizemos isso. E o problema da mentira não é só o mal moral que ela causa, mas o mal espiritual. A falência da própria justiça, nós não conseguimos falar sempre a verdade.
Quando Jesus fala, seja o seu sim, sim e o seu não, não, você consegue? Eu não. Eu não consigo. E abrir a mensagem dando testemunho de que eu não consigo. E você também não vai conseguir. Se você for tentar, pautado nas suas próprias energias, nas suas próprias forças e capacidades, você vai falhar. Você vai falhar. Eu vou falhar. Quem pode viver realmente assim? Que o seu sim é sim e o seu não é não. Quem viveu assim? Jesus. Ele viveu assim. Se dependemos da nossa própria capacidade de falar sempre a verdade, nós estamos condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. Como que Jesus é a solução para nós que somos mentirosos? Podemos admitir? Podemos confessar que mentimos muito mais do que a gente gostaria de admitir? Como é que... Oi? É um vício. Sim. Você vai desaprendendo. Graças a Ele. Porque Jesus é a solução. Porque Jesus é nossa verdade e justiça. Jesus não apenas falou a verdade durante toda a sua vida, mas Ele é a verdade. E Ele morreu no lugar dos mentirosos. Ele falou a verdade até o fim. Lembra quando ele estava em julgamento? Tu é o Cristo? Ele podia falar assim, sou não. Ele ia ser liberado. Mas ele falou o quê? Sim, eu sou. Ele falou a verdade para salvar nós mentirosos. Percebe? Ele fala a verdade para nos salvar. Então ele morreu no nosso lugar. Isaías 53, versículo 5 fala, ele foi castigado por nossas iniquidades. Nós somos mentirosos, ele era o verdadeiro. E ele sofreu as consequências que o mentiroso deveria sofrer. Na cruz, Jesus enfrentou as consequências da mentira da humanidade para que pudéssemos ser libertos da escravidão, do engano. Como que o Evangelho nos transforma? João 8,32. Se conhecemos a verdade nos liberta. Quanto mais próximo de Jesus eu caminho, mais livre da verdade eu fico. Mais livre da mentira eu fico. Quanto mais próximo de Jesus eu caminhar, mais perto da verdade eu vou estar. A verdade me liberta. Eu não preciso mais me defender. Eu não preciso. Então, eu preciso ter um sistema diário de contato com Jesus, para que eu receba mais Jesus do que a influência da cultura, para que eu receba Jesus todo dia. Não é só domingo. O domingo não te sustenta. Domingo você recebe uma chulapada. Aí hoje você sai para almoçar, aí você recebe um troco a mais, você já embolsa. Não adianta. Percebe? É preciso ter constantemente esse contato com Jesus. É uma vida diária com Jesus. Abrir seu dia, coração da manhã, lembrar de Jesus no meio do dia e encerrar seu dia com Jesus. Para de tal maneira que ele se torne presente na sua vida. Cristo nos ensina que a verdade pode ter um custo no presente, mas nos traz liberdade eterna. Você pode pagar um preço agora, ficar mal com as pessoas. Falar a verdade não é ser grosso, tá? Mas você pode ficar mal com algumas pessoas agora por falar a verdade. Você vai escolher a hora de falar, verdade em amor. Mas vai te custar um preço agora, mas te garante uma liberdade eterna. É melhor ficar bem com Deus e mal com as pessoas. É bem melhor. E eu pergunto, o que você precisa confessar hoje? Em que áreas Deus está te chamando para viver com mais verdade? Isso é pessoal. O incômodo é do Espírito, é com você. Então a conclusão que a gente chega é que o Evangelho nos convida a uma vida transparente. Uma vida transparente, mas não absoluta. Porque o amor impera e o valor da vida impera. Mas ele te convida a viver uma vida transparente.
Não é apenas um mandamento sobre falar a verdade, é um chamado para uma nova identidade, porque não é a sua boca que precisa ser controlada, é o seu coração, e o único que pode mudar o teu coração é Jesus. E aí, para terminar, o que você faz? Você pode sair dessa mensagem falando assim, eu vou ser diferente, daqui para frente tudo vai ser diferente. Você vai pegar e vai se pegar como se fosse aquele travesseiro da NASA, você vai amassar e vai colocar dentro de uma forma que é o novo jeito que você vai ser. Daqui a pouco o travesseiro faz assim para fora, aí ele faz assim com a outra orelhinha, e daqui a pouco ele está para fora da bolsa. Queridos, toda vez que você se expõe ao culto, à celebração aqui, ao louvor, que você canta, por isso que a gente que está aqui na frente, no louvor, não é animador de palco. Quando a gente fala, canta, levanta a mão, quando a gente fala para você viver o momento das canções, é porque neste momento, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está derretendo o seu coração. Ele está derretendo o seu coração para colocar numa forma diferente, porque se ele pegar o teu coração e moldar ele quebra. Então, através das canções, quando você se entrega, quando você canta, você ora, você levanta a mão, você se solta, o Espírito Santo vai moldando o seu coração. Quem faz o louvor não é quem está aqui na frente, quem faz o louvor é a comunidade. Então, nesse momento, o Espírito Santo vai começar a derreter o teu coração. Imagina uma cera de vela derretendo. Ela derrete e cai num outro formato. E quando ela endurece novamente, ela fica naquele formato. É isso que Deus faz. Ele não imprime mudança na sua vida. Ele vai derretendo o seu coração. Ele vai trabalhando na sua vontade. Ele vai conquistando você devagar para que você possa mudar. Então, toda vez que você se expõe a Deus, aqui, na aula, na pregação, em casa, no seu devocional, toda vez que você se expõe a Deus, é um momento em que Ele está amolecendo o teu coração e moldando a argila do teu coração, para que você se torne mais parecido com Ele. Todas as vezes que você se expõe a Deus, Ele está moldando o teu coração, mas quando você não se expõe, o teu coração continua duro. E aí, se você quiser sair daqui com uma nova possibilidade de mudança e falar assim, agora vai ser promessa de ano novo, vou ser diferente, você não vai, porque você não consegue. Você precisa dele trabalhar no teu coração. Então, a única coisa que você pode fazer ao sair daqui é falar assim, cara, eu minto pra caramba. Jesus, eu estou com vergonha do raio-x que teve da minha vida agora nessa mensagem. E eu preciso que você me transforme, porque eu não consigo. E você clama pela misericórdia dele. E o que ele faz? Ele aponta o dedo na tua cara, mentirou? Não. Ele te abraça, filho, vem cá. Vamos mudar isso. É por isso que eu levantei você nessa manhã e te levei lá. Porque eu queria que você ouvisse isso, porque isso é matéria-prima para eu trabalhar. Nós vamos mudar. E ele começa a te gerar pensamentos, pessoas, ele começa a te gerar situações que você vai precisar ter um comportamento diferente, ele gera desafios, aí você fala, não consigo! Ele fala, vem aqui, dá a mão, eu estou contigo. Como não consegue? Eu estou aqui com você. Eu vou contigo. É eu e você. Não é uma caminhada solitária e sozinha. Não somos mais escravos da mentira. A nossa segurança não vem de construir uma imagem falsa, mas de confiar em Deus. Essa é a nossa segurança. Amém? Eu vou deixar você com esse pensamento. É você e Deus. Eu quero te dar 1 minuto para você refletir, fazer o fechamento e orar. E depois que você refletir, fizer o fechamento e orar, nós vamos orar e encerrar. Mas faz o fechamento desse parênteses aí da mensagem de hoje. O que tocou profundamente? O que te incomodou? Quais foram os raciocínios que vieram? Tome decisões agora. Pense em posturas.
Paizinho querido, nós colocamos diante de você a nossa vida e o nosso entendimento da mensagem de hoje. E pedimos que você possa nos ajudar. Ajude-nos a tomar decisões, a formular pensamentos, que possamos ser diferentes. Nós não temos força para nos livrar totalmente da mentira, mas o Senhor venceu a mentira com a verdade e pode nos ajudar a vencer. Então, em nome de Jesus, eu te peço que nos auxilie, nos guarde, nos proteja e faça essa transformação dentro do nosso coração. Quando os desafios baterem à porta, sejamos mais fortes, mais centrados em você e consigamos resistir à tentação de mentir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para finalizar, eu quero colocar aqui o desafio da semana para você. Desafio prático da semana. Olha lá, 3 coisas. Primeiro, reflita. Observe quantas vezes ao longo da semana você sente tentação de omitir, exagerar ou distorcer a verdade. Pergunte-se, o que motiva a fazer isso? Medo, vantagem, impressão social? Haja, escolha viver com integridade. Quando sentir vontade de mentir, pare, decida falar a verdade com sabedoria. Se já mentiu, corrija e se arrependa diante de Deus, e se necessário, diante das pessoas envolvidas. E ore, peça a Deus que transforme seu coração para que a verdade não seja apenas um hábito, mas um reflexo do caráter de Cristo em você. Eu termino com a frase do A.W. Tozer: a verdade pode machucar no início, mas sempre cura no final. Amém? Quero despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe. Até a próxima. E se você